Olá! Nessa apresentação nós vamos falar sobre Functions, Store Procedures e Triggers. Algumas das funções de programação que nós temos dentro de banco de dados. Uma das maneiras que nós temos de embutir programação, embutir comportamento, código dentro do próprio banco de dados, e que teve um uso muito grande, eu diria que no passado. Hoje em dia, ao menos do ponto de vista de eficiência de programação, já é menos aconselhado, portanto não é tão comum para ser utilizado, mas os fabricantes de bancos de dados comerciais, dos produtos de bancos de dados, não só comerciais eu diria, têm uma certa preferência por functions, store procedures, triggers, por justamente pelos maus motivos, talvez, que é o fato de que você fica muito preso a um determinado produto de banco de dados por conta de algumas, eu não diria falhas em padronização, mas talvez algumas áreas cinzas na padronização do SQL ANSI que permitiram que cada banco de dados tivesse uma linguagem específica para fazer suas store procedures e functions, e isso faça com que você tenha uma dificuldade grande em termos de custo de desenvolvimento para mover de um banco de dados para outro, se você usar um volume muito grande de código dentro do próprio banco de dados. Independente disso, as Functions Store Procedures têm sua utilização, têm seu grande motivo pelo qual a gente usa Functions Store Procedures. Elas são realmente interessantes por alguns motivos, e usadas com certa parcimônia e usadas no momento certo, na ocasião certa, são uma ferramenta muito poderosa para você conseguir mais desempenho, eventualmente mais segurança em termos da consistência do seu banco de dados, e permitir que ele seja acessado de forma mais fácil e de forma mais eficiente por programas clientes. Bom, vamos lá? As Functions Store Procedures permitem que você adicione lógica de negócio, adicione código dentro do banco de dados. Esse código vai ser armazenado dentro do banco de dados realmente, no core do banco de dados, e vai ser executado também lá no core do banco de dados. Ao contrário de um código que você executa dentro de um servidor de aplicações ou na própria máquina cliente ou coisa assim, essa function, essa store procedure vai rodar provavelmente nos mesmos processadores, nos mesmos cores, aonde o engine do banco de dados também está executando. Isso tem algumas grandes vantagens, que é o fato de você, por exemplo, não precisar transferir dados entre um cliente e o próprio banco de dados, se você tem algum tipo de operação muito intensiva, onde você fica repetidamente fazendo alguns pulls, buscando informações para retornar um resultado ou para executar uma tarefa muito simples. Por outro lado, justamente pelo mesmo motivo, você está sobrecarregando os processadores do banco de dados, que deveriam se preocupar primariamente em como executar suas transações e como executar suas queries. Eles vão estar sendo usados para executar código. Por isso é que a parcimônia tem que ser usada o máximo possível para que você execute só o código que realmente precisa ficar dentro do núcleo dele. Nós vamos ver exatamente, ou vamos ver quais são essas situações que podem acontecer. Bom, a programação das Functions Store Procedures pode ser feita em diversas linguagens. Tem uma sintaxe que foi proposta dentro do padrão SQL, mas os padrões, em geral, sempre acontecem depois que os produtos ou depois que as tecnologias são disponíveis. Raros padrões são feitos antes de alguma coisa acontecer. A gente tem alguns exemplos na área de redes, por exemplo, o padrão OSI da ISO e algumas outras coisas, mas em geral, dentro do SQL ANSI, alguns fabricantes começam a propor algumas soluções. Isso começa a ser implementado por um fabricante, depois outro, e finalmente o comitê resolve, bom, vamos padronizar isso daqui para que seja de uma forma adequada. Isso aconteceu com as Functions Store Procedures. Então foi definida uma sintaxe específica para ser usada no padrão ANSI, mas basicamente nenhum dos principais bancos implementa essa sintaxe. Então tem sintaxes não padronizadas dentro disso. Além disso, muitos bancos de dados permitem que você acople o que eles chamam de um pacote extra, um package, um socket, alguma coisa do gênero, com sintaxe de linguagens comuns, linguagens de mercado, para que você possa criar suas functions e procedures naquela linguagem. Então, no Oracle você pode escolher entre Java, C++, C Sharp e outras linguagens. A mesma coisa acontece dentro do Postgres, dentro do SQL Server. Você tem algumas
As linguagens mais comuns, como Java, C, inclusive Python até recentemente, você consegue usar ela como uma linguagem para store procedures. A eficiência disso nem sempre é a melhor possível. Talvez a linguagem original de store procedure do banco ainda seja um pouco melhor, mas você pelo menos consegue programar numa linguagem convencional, isso pode ser útil em alguns momentos. A sintaxe toda que nós vamos ver nessa apresentação é baseada na sintaxe que está no padrão SQL ANSI, e depois uma outra apresentação, oportunamente, nós vamos ver a sintaxe no banco de dados que nós estamos usando como exemplo nessa disciplina, que é o MySQL, que sim, tem uma sintaxe diferente do que está colocado aqui dentro, apesar de que os componentes básicos estão aqui. Você tem um begin, tem um end, você tem declaração de parâmetros, tem declaração de parâmetros de retorno, tanto de entrada quanto de retorno, então basicamente é a mesma coisa. Como estão percebendo aqui, essa function, nós temos dois processos de código dentro de banco de dados, as functions e as store procedures. A store procedure é alguma coisa que você chama através de uma call. Vocês devem lembrar dos callable statements lá em JDBC. Então você tem um comando SQL específico chamado call, que vai trazer para você a store procedure e o resultado delas, pode passar parâmetros ou coisa assim. Uma outra construção são as functions, que você chama de dentro de um select, provavelmente. Na maior parte das vezes você usa um select e chama function, como você chamaria uma função AVG, ou uma função sum, ou outras funções que são possíveis dentro de comandos SQL. Essa aqui é a declaração de uma function, então essa function aqui em particular chama-se depth count e tem um parâmetro que é o depth name, que é um varchar de 20. E ela retorna um inteiro. Você tem uma declaração realmente de uma function, como se fosse uma linguagem de programação, com parâmetros de entrada e um return. O begin e end são o início e fim da sua declaração. Você declara uma variável aqui, declara the count as integer e executa um select count usando o parâmetro que foi recebido como um retorno e retorna esse parâmetro, o resultado dessa query é um count de asterisco, você retorna isso como um count. E depois você pode buscar isso usando em qualquer ponto onde uma function uma função seria usada dentro de um SQL. Então, por exemplo, aqui a gente está usando dentro do where para poder buscar os departamentos cuja contagem sejam mais do que 12, que tenham mais que 12 professores. Essa function aqui podia ser tratada dentro de código de programação também. Ela foi usada só como um código de facilitação para esse tipo para essa query aqui em particular. E é um dos exemplos onde eu creio que as functions não são tão úteis assim. Você poderia deixar esse código mais exposto, mais explícito e se tornar um pouco menos dependente do banco de dados. Eu acho que isso vai ser citado depois, mas o ponto principal de você usar functions functions store procedures é quando você tem alguma coisa que é muito complexa, que ocorre muito frequentemente e que é intrinsecamente relacionada aos dados, não é um procedimento comum, como por exemplo contar quantos professores tem no departamento. É alguma coisa muito intrínseca aos dados. Se eu tentar usar um exemplo no sistema acadêmico que vocês têm, um dos exemplos seria, por exemplo, as restrições que vocês têm quando vocês vão fazer a matrícula. Então, quando você solicita uma matrícula, por exemplo, assim que você pede uma matrícula de uma certa disciplina, num certo semestre, o sistema acadêmico tem que verificar se você tem permissão de acessar aquela disciplina. Por exemplo, se você tem os pré-requisitos para aquela disciplina, se você tem créditos suficientes para aquela disciplina, se você tem permissão, se você está na fila de entrada da disciplina, tem preferência para ela. Tem uma série de condições no sistema acadêmico, as quais eu não lembro exatamente todas agora, mas essas condições todas são bastante intrínsecas e a gente pode imaginar que no momento da matrícula, esse procedimento vai ser chamado um número muito grande de vezes. Então, esse procedimento é um bom alvo para ser uma store procedure ou uma function, porque você vai usar frequentemente, no momento da matrícula tem milhares de alunos tentando fazer isso ao mesmo tempo, é uma verificação que é intrinsecamente relacionada aos dados, é um true ou false, se o aluno pode ou não cursar aquela disciplina, dado uma certa disciplina de um certo semestre, uma certa turma. Esse aluno aqui em particular pode cursar ela ou não? Tem autorização ou não? Isso é um bom momento para usar uma store procedure ou uma function. As table functions são funções que retornam uma tabela inteira, retorna um conjunto de resultados. A function anterior retornava somente
um único inteiro, nesse caso aqui usando uma sintaxe diferente, o return stable, você declara quais são os valores, qual a estrutura da tabela que ela vai receber, e o comando que você tem aqui dentro é um select, onde você tem mais campos disponíveis. Então essa function ela pode ser retornada, pode ser usada dentro de um from, por exemplo, de um comando SQL. Você seleciona asterisco from table structure of music. Structure of music é o nome da função que você declarou aqui em cima. Então as funções podem ser também complexas a esse ponto. E a Store Procedure, a ideia é que ela não precisa fazer só comandos específicos SQL. Você pode ter estruturas de programação ali dentro. E efetivamente todas as linguagens de Store Procedure dos bancos de dados têm alguma estrutura de programação. E aí chega a tentação mais complexa de você ter as Store Procedures, porque elas têm basicamente todas as estruturas de programação que se encontram em uma linguagem convencional, e daí o programador ou o DBA pode ficar muito tentado a colocar procedimentos demais dentro das Store Procedures. Em vez de você fazer isso no programa, você faz quase tudo isso dentro do banco de dados. De novo, a justificativa dos fabricantes de bancos de dados é que você vai ter mais desempenho com isso. E provavelmente vai ter, porque esse código vai rodar no núcleo do banco de dados, junto com os dados, acessando os dados diretamente, sem passar por um driver, sem passar por uma comunicação de rede. A gente tem uma série de impedimentos no meio. O driver por si só é não impedimento, mas uma série de gargalos no meio, né? O driver por si só é um gargalo porque ele tem que, pelo menos, fazer o marshalling, tem que fazer a conversão dos campos que passam por ele. Além disso, o driver provavelmente tem uma conexão de rede que está envolvida entre o servidor e o cliente. Essa conexão de rede já é mais um gargalo que pode ser considerado. O sistema operacional lá no cliente pode ser outro gargalo, o processamento lá no cliente é outro gargalo. Então você tem uma série de possíveis gargalos que não são considerados quando você roda isso direto no banco de dados. De novo, por outro lado, você tem um problema de que se você colocar todo o procedimento dentro do banco de dados, o teu servidor de banco de dados vai deixar de ser um servidor só de dados e vai ser um servidor de aplicações. Dependendo da arquitetura que você escolheu para o sistema, isso pode ser considerado como benéfico, mas você vai ter que colocar muito mais poder de processamento, talvez, nesse servidor, para que ele consiga processar, além das queries, as Store Procedures e Functions que você tem, e talvez isso, de alguma forma, desvirtue o que você queria. Quer dizer, você não consegue fazer um fine-tuning completo daquele servidor para ser só um servidor de dados. Independente disso, sim, as linguagens de Store Procedures têm estruturas de programação convencionais. Então, tem um for aqui dentro. Eu vou passar rápido da sintaxe, porque essa sintaxe que está aqui dentro da sintaxe convencional do SQL11, mas a sintaxe pode ser um pouco diferente em cada produto. Efetivamente lá no MySQL, nós vamos ver depois a documentação dele. E além do mais, é um loop for, como um loop for de qualquer outra linguagem que vocês tenham visto já. A única questão é que esse loop for pode ser mixado com comandos SQL. Então aqui tem um loop for, tem dentro, acho que da própria documentação, próprio capítulo do livro do Cyberchats, nós temos outras estruturas que estão colocadas lá dentro. Então nós temos um for, nós temos um case, um switch case, um if, um while, um repeat until. Basicamente qualquer estrutura de programação que dessas mais funcionais, dessas mais básicas que você imagina ter numa linguagem de programação, estão lá também. Você pode colocar rotinas externas de linguagens, como eu comentei, declarar que num certo momento você vai ter uma chamada para uma rotina externa. Você tanto pode usar uma rotina externa, quanto pode programar a própria Store Procedure naquela linguagem em particular. Quando você chama uma rotina externa, tem algumas considerações sobre segurança, sobre estabilidade do banco de dados, obviamente, porque não é o banco de dados que está rodando aquele código em particular. Então, pode haver alguma interferência externa ou coisa assim, mas sempre se pode executar um código externo em boa parte dos bancos de dados. É o que ele comenta aqui sobre esse fato, que você tem o potencial problema de segurança. Alguns bancos de dados usam o conceito de sandbox, até porque algumas linguagens têm esse conceito de sandbox, como por exemplo Java, C#, mas você tem que verificar na documentação específica do seu banco de dados o que você pode fazer.
Um ponto interessante é que, novamente, você pode ficar muito tentado a fazer um monte de coisa lá dentro do banco, porque você tem uma linguagem de programação quase completa lá dentro, e se você não conseguir resolver com a sua linguagem de programação, você acessa um programa externo que você escreveu em C, em Python, em Java, C Sharp, ou o que seja. Mas isso pode acabar penalizando tanto segurança quanto performance e coisas assim. Um outro ponto interessante, um outro uso especial das Stored Procedures e Functions é o conceito de triggers. Um trigger é um gatilho, basicamente. E a gente imagina um gatilho como alguma coisa que é disparada a partir de uma certa ação. E esse é exatamente o conceito de um trigger, de uma trigger. Uma trigger é uma função, é uma function, que é executada assim que um certo evento acontece. Então, isso pode ser muito útil em alguns sistemas, como, por exemplo, quando você, pensando no sistema acadêmico, ou naquele sistema acadêmico que é usado nos exemplos do livro, assim que você cadastra uma disciplina para o aluno, você automaticamente, por um trigger, você já programa um trigger que vai lá e aumenta o número de créditos que ele está cursando naquele momento. O trigger faz isso de forma automática. Assim que você retira o aluno de uma disciplina, tem um trigger que vai lá e já atualiza o número de créditos que ele possui. Então, para essas pequenas atualizações que podem acontecer, baseado em um certo evento, numa inserção, um update, um delete ou coisa assim, os triggers podem ser bastante úteis. A única questão é que, novamente, você tem riscos com isso. O uso exagerado de triggers vai fazer com que as operações de atualização, que são as operações que dependem, que ativam esse trigger, podem acabar sendo lentas porque você faz só um mero update e de repente você tem 5 procedimentos que acontecem a partir disso. Um trigger pode chamar uma function, que chama outra function, assim por diante. Outro problema é que você pode começar a se perder no meio de tantos triggers. Então você faz um trigger para um update numa tabela, que lança um trigger para outra tabela, que lança um trigger para outra, e a não ser que isso seja realmente bem documentado, isso pode começar a ser um risco. Lembrando que bancos de dados têm um tempo de vida bem grande. Acho que na palestra passada eu comentando que o banco de dados da nossa universidade, por exemplo, deve ter talvez uns 25 anos pelo menos. Ao longo desses anos todos, provavelmente triggers foram incluídos, excluídos, alterados, então isso precisa estar bem documentado antes que sem querer você crie uma situação de inconsistência no meio disso. Bom, como eu havia comentado, o trigger é um comando que é executado pelo próprio banco de dados assim que haja um certo evento no banco de dados, uma modificação em particular. Você tem que fazer duas coisas, que é especificar em quais condições o trigger vai ser disparado, quer dizer, o que tem que acontecer, com qual tabela, e especificar daí a function, exatamente o conteúdo, o código que vai ser rodado quando isso acontecer. Novamente aqui a gente vê um problema em relação a padrões chegando um pouco depois que os bancos já tinham implementado alguma coisa. Os triggers foram incluídos no SQL ANSI 99, só que já antes disso os bancos de dados já tinham funções de trigger. Se eu não me engano, o SQL Server, o Sybase SQL Server já tinha triggers antes disso, isso eu lembro com certeza, provavelmente o Oracle também, e eles aí padronizaram isso no SQL ANSI 99. Mas os bancos de dados não mudaram seus padrões desde então, talvez tenham criado algumas estruturas adicionais para suportar o SQL ANSI, mas certamente eles ainda mantêm a sintaxe original, então, de novo, nós temos uma mudança em sintaxe aqui. Aqui tem um trigger específico que vai manter os caches que o aluno está utilizando, então você cria um trigger, dá um nome para ele, e você vai ter que dizer quando que isso ocorre, né? Então isso aqui é um after update. Você pode colocar um before update ou insert, ou coisa assim. Então, isso aqui é um after update na tabela takes, que é a tabela que faz as matrículas naquele sistema acadêmico de exemplo. E você tem acesso tanto ao registro antes da modificação quanto ao registro depois. Então referencing new row, o novo registro é any row, e o old row, que é o registro antigo, no estado original dele, as old row. E para cada linha, porque você pode ter uma atualização, isso aqui é um update, isso quer dizer que ele vai fazer, se o update for para várias linhas, ele tem que executar isso para cada linha específica. Então para cada linha ele verifica se por acaso não é nulo, e vai lá e atualiza o estudante com os créditos dele, usando um atomic aqui, para fazer com que isso ocorra de forma serializada.
Você percebe que um trigger é um pouquinho mais complexo do que uma function em particular, porque como quem dispara é o sistema, você tem que o sistema de banco de dados, né, o engine do banco de dados, você tem que preparar isso de forma muito cuidadosa antes que esse disparo ocorra em condições nas quais você não previu. E lembrar que aquela condição então agora está marcada por um trigger, por um gatilho. Cada vez que você executar uma ação naquela tabela, aquela ação em particular, ela vai ser monitorada pelo sistema e vai disparar mais eventos. Você tem várias possibilidades para acessar os dados, você pode referenciar para cada linha, para cada comando, pode referenciar a tabela anterior, a tabela no formato antigo dela, a tabela no formato novo, então tem uma série de possibilidades em relação a como você faz os triggers. E tem um ponto interessante aqui nesse livro que eu achei curioso, que apesar dele falar brevemente na introdução lá dos triggers, se você ler no capítulo original, ele fala por que a gente deve usar triggers, quando que pode ser interessante. Ele dedica uma parte consideravelmente maior a quando não usar triggers. Então, triggers foram pensados e projetados para fazer tarefas pequenas. Então, manter totalizações, esse summary data que ele comenta aqui. Então, você sempre tem um campo que é um total de salários, por exemplo, do departamento, que é o exemplo que ele dá. Cada vez que você atualiza um salário, você vai lá e atualiza o total dos salários. Porque isso vai ocorrer bem pouco frequentemente e você não quer depender de uma função em programação que faça isso. Então, você deixa isso de forma automática, mas não vai ocorrer tão frequentemente assim. Você não atualiza um salário milhares de vezes por hora em nenhum momento. Você vai fazer isso numa frequência bem pequena. E quando você quer trocar dados, alterar dados baseado em algumas tabelas em particular que você precisa para fazer isso, quando você alterar a tabela ou algo do gênero. Mas você tem você tem maneiras melhores de fazer isso hoje em dia. Hoje em dia você tem Materialized Views, aquelas views materializadas, onde o banco de dados se incumbe em fazer isso. E o banco de dados se incumbe em fazer a atualização dessa view materializada justamente por razões de eficiência. Quer dizer, não é quando você faz a atualização que ele vai atualizar a view materializada, mas após um lote de atualizações, após um determinado tempo, após um certo tempo de inatividade, coisas assim, ou a cada dia, cada madrugada, coisas do gênero. Os bancos também têm suporte para replicação de dados hoje em dia, então é difícil que você use triggers para isso, e é mais fácil que você tente encapsular isso dentro de código do que fazer isso em um trigger na maioria das vezes. Tem alguns riscos grandes aqui dentro. Um exemplo que é citado no livro e está colocado aqui na transparência é o fato de você, por exemplo, carregar dados de um backup. Então você tem um trigger que é programado para um certo update numa tabela. E você então trabalha com aquela tabela por algum tempo e carrega dados de um backup externo com alguns dados que talvez já tenham sido atualizados na tabela em particular. Quando você carregar dados de backup, se o trigger estiver ativo ainda, ele talvez repita ações que ele tinha feito no passado. Então você vai trazer o backup, mas como um backup é basicamente um conjunto de inserções, ele vai repetir as ações do trigger. Então você tem que lembrar de desligar os triggers primeiro, desliga todos eles, volta o backup e replica e ativa novamente. Mesma coisa serve para replicação, então isso pode acabar sendo um problema que eventualmente não é previsto. Outro problema é o fato de que você pode ter transações complexas envolvidas em um trigger. E isso vai causar um problema naquela transação, vai interromper o funcionamento do trigger para aquela execução. O banco de dados vai continuar tentando na próxima vez que houver uma atualização, porque não há nenhuma previsão para o fato de se o trigger falhar, ele deixar de executar, ele vai continuar tentando executar. Isso pode levar a erros em cascata, que não chega a ser assim tão interessante para você. Então os triggers têm seu uso específico. O ponto interessante em relação a Stored Procedures e Functions é que elas são um recurso muito poderoso do banco de dados, que tem sim sua utilização, não é um recurso marginal, recurso muito útil algumas vezes, mas que tem que ser usado com uma extrema parcimônia. Aquela teoria lá do Homem-Aranha, lembra que com muito poder vem muita responsabilidade? Sim, com Stored Procedures, Triggers e Functions você tem muito poder em termos de programação dentro do núcleo do banco de dados, dentro do core do banco de dados,
mas você pode acabar fazendo algumas besteiras, você pode também ameaçar principalmente a possibilidade de migração dos seus sistemas no futuro. Se você tem um conjunto muito grande de stored procedures e functions escritas no banco de dados, além dos riscos inerentes ao fato de você rodar isso dentro do banco, ameaçar desempenho, segurança, coisa assim, você tem o risco ainda de que você vai ter uma dificuldade muito grande em migração. Para algumas empresas ou corporações, você pode imaginar que você está usando um Oracle hoje, um SQL Server hoje, vai continuar usando daqui a 20 anos. A mesma coisa com MySQL, coisa assim. Esses softwares estão por aí há décadas, vão continuar por aqui por décadas também. Então, você pode ter essa expectativa. Mas, nos anos 90, eu já vi vários produtos de bancos de dados simplesmente desaparecerem. Então, eventualmente, o produto desaparece, tem que migrar ele para algum outro produto. Um conjunto grande de stored procedures e functions acaba sendo um problema. E para quem produz software de prateleira ou softwares que têm que ser instalados em empresas, isso é um risco maior ainda. Porque muito provavelmente se você produz um software e você vai vender isso para alguém, esse alguém provavelmente já tem um banco de dados. Então, se você vender um software e tiver que vender a licença de um Oracle, DB2, SQL Server junto com o software, o seu cliente pode argumentar que não, mas eu já tenho aqui um Oracle. Você quer me vender um SQL Server adicional? Então eu vou ter que, além de comprar uma licença para esse outro banco de dados, eu vou ter que manter 2 bancos de dados aqui. Vou ter que ter um especialista em Oracle, um especialista em SQL Server também. Eu vou ter que manter as 2 estruturas, 2 servidores. Não, implemente isso no meu banco Oracle, que eu já tenho aqui. Já estou pagando por ele, já tenho um DBA contratado, já sei como mexer com ele. Use o meu banco de dados, que eu já tenho um. E se você fez isso com muitos stored procedure e trigger, é um custo adicional que você tem para essa instalação. E, novamente, já ao longo do tempo eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Então, é bastante útil, mas usem com parcimônia. É isso basicamente que nós tínhamos para falar de stored procedures e functions. Depois tem alguns exemplos que eu vou mostrar com MySQL. Até mais então.